Sessão de esclarecimento, espaço em que respondemos às perguntas dos nossos ouvintes e espectadores. Agradecemos que continuem a enviar as vossas estupendas perguntas para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Nós vamos guardando com muito carinho as vossas perguntas, nomeadamente aquelas mais complexas, para irmos estudando os assuntos e depois podermos trazer-vos uma resposta que tem uma garantia de 100% de eficácia, tem uma garantia de ser totalmente correta. Melhor que as vacinas. Sim, ainda ligeiramente superior, exatamente. Isto são 7 doses de Pfizer, a assertividade com que nós resolvemos este assunto. A pergunta de hoje é do nosso amigo João Costa. Pergunta o João Costa: tendo em conta a constante guinada da União Europeia para o lado do socialismo, onde já nem encontra problemas na injeção de muito dinheiro público em empresas falidas e onde está cada vez mais centralizadora, quer política, quer economicamente, não estará a União Europeia a cometer o mesmo erro da União Soviética e, com o tempo, implodir na sua própria burocracia e corrupção? É esta a pergunta do João Costa, que eu começo por não perceber qual é que foi o erro da União Soviética, que o João fala na pergunta, mas tirando esse pormenor, parece-me interessante a pergunta. Faz no sentido... e cheira bastante a TAP, portanto temos se calhar temos alguém que... Mas isso é aqui um nomeadamente, o João faz aqui um nomeadamente em empresas falidas, mas podemos, ele não faz, mas fiz eu. Mas se quiserem podemos saltar esse ponto, que eu sei que é uma coisa da qual vocês não apreciam falar. Portanto, União Europeia, guinada à esquerda, como é que é? União Soviética, temos União Soviética, não tem, podemos ambicionar, pode ser esse o desígnio da União Europeia? Acho que não é bem esse desígnio que está lá nos princípios da União Europeia, mas será que de alguma forma caminhamos neste sentido, Carlos? Eu confesso que se calhar contra a opinião do ouvinte, eu fui-me tornando um pouco mais europeísta nos últimos anos e vou explicar porquê. Obviamente sou contra o federalismo e exércitos europeus, acho que é exército europeu, dependendo do formato, mas sou contra de toda a substituição dos exércitos nacionais por um exército europeu, acho que é uma coisa ridícula, isso por acaso merecia uma só por si, não é? Mas avança, temos de falar assim, temos de falar disso. Acho que é normal que haja uma cooperação a nível europeu. Chefe da Marinha Europeia já tínhamos. Mas que não substitua, exato. Isso estava resolvido. Está logo. Agora, começo por uma coisa. Obviamente, o poder da União Europeia, ou seja, o poder central da União Europeia, já está muito longe de ter o peso, sei lá, do poder do governo federal americano, por exemplo, quer dizer, muito, muito, muito longe. Portanto, se a União Europeia se está a transformar numa União Soviética por causa disso, então os Estados Unidos estariam um pouco mais à frente, e eu acho que não é bem esse o caso. Precisamente por causa disso. Depois há outra coisa, eu acho que alguns países da União Europeia, estou aqui a falar mais propriamente de Portugal e da Grécia, se não fosse a União Europeia, já tinham aplicado muitos princípios das democracias liberais, mesmo assim já tiveram problemas muito graves. Acho que a Grécia se teria transformado numa Venezuela se não fizesse parte da União Europeia, essa é certa. E Portugal correria sempre esse risco, não é? Exatamente, também. No espectro oposto, acho que há ali alguns países no leste europeu que também já teriam caído para regimes fortemente iliberais à direita. Acho que aquilo teria acontecido na Polónia. Hungria, Polónia, não? Acho que haveria certamente esse risco, pelos mesmos motivos com que nós nos arriscaríamos a tornar numa espécie de Venezuela da Europa. Da mesma forma que nós temos alguma tolerância em relação à extrema-esquerda, pelo papel que a extrema-esquerda teve no derrubo da ditadura, nesses países é o oposto. Existe alguma tolerância pela extrema-direita, pelos valores da extrema-direita, pelo papel que alguns nacionalistas tiveram no derrubo do regime comunista anterior. Eu acho que a União Europeia tem tido
efeito de equilibrar um bocadinho e de trazer para um conjunto de valores países que poderiam tendencialmente tender a cair para certos iliberalismos, para certos regimes, e não diria totalitários. Eu quero acreditar que nós não seríamos um regime totalitário hoje, mas um regime com uma democracia com muito mais falhas do que aquelas que tem, se não fosse a União Europeia e alguma questão política. Ainda assim temos algumas, mas muitas delas não acontecem. É verdade. E além disso, a União Europeia tem sido um fator de abertura de mercado, de concorrência, por aí. Nós, em breve, vamos ter, se tudo correr bem, concorrência no mercado ferroviário, seja quando digo em breve, 2, 3, 4, 5 anos, não porque alguém no governo português queira, mas porque existe legislação europeia que obriga a isso. Nós hoje, se não fosse a União Europeia, muito provavelmente ainda tínhamos a TAP como monopolista completo em todos os aeroportos, como tínhamos há 15 ou 20 anos. Houve um conjunto de regras europeias que forçaram a abertura de mercados e a liberalização de certos setores. Portanto, a União Europeia teve esse papel, quanto a mim, positivo. Agora, se me perguntarem, a União Europeia vai exagerar nos seus poderes, eventualmente a União Europeia vai acabar? Vai, como acabaram todos os anos. Não sei se é daqui a 50 anos, daqui a 2 séculos, daqui a 500 anos, mas não dura para sempre, como não duraram todos, e não dura pelos mesmos motivos que os outros rebentam, que é a acumulação de poder, a falta de... E à medida que vai centralizando o poder, vai perdendo autoridade em relação a quem não tem esse poder, a quem se vê roubado desse poder, que são os países, são as comunidades locais, e isso faz com que rebente. Agora, se vai ser daqui a 10 ou 20 anos, acho que não, acho que estamos muito distantes disso, acho que ainda tem um efeito positivo, principalmente sobre os países mais pobres, sobre os países com instituições mais fracas, que é o caso de Portugal, da Grécia e de alguns países de leste, tem um efeito positivo, político positivo sobre esses países. Se eventualmente irá deixar de ter, acho que sim, porque foi o que aconteceu com todas as organizações deste ano, e não vamos pensar que desta vez é diferente e que desta vez, ao contrário de todos os comentários anteriores, isto vai durar 5 milénios. Não vai durar. Mas nós que temos, que fora da União Europeia, por termos instituições mais fracas, pudéssemos seguir um caminho rumo a um regime mais autoritário, digamos assim, não estamos, em certa medida, só a substituir esse cenário por um cenário em que uma União Europeia cada vez mais forte e centralizadora é essa instituição, neste caso a nível europeu, não a nível nacional, mas que à mesma continua a ter, e poderá ter sobre nós um domínio demasiado pesado. Eu acho que já estamos longe desse cenário. Até porque a União Europeia é dominada por países com instituições fortes, muito mais fortes do que as nossas, e que levam algumas coisas a certo limite, separação de poderes e por aí fora, portanto, com culturas políticas melhores do que a nossa, deixe-me dizer muito claramente, não é diferente, é melhores do que a nossa, e somos influenciados por isso, e acho que muitas das coisas que poderiam acontecer e que não acontecem no país se devem a esse tipo de influências, mas se me perguntarem, isso vai acontecer? Eu acho, falamos na natureza humana anteriormente, a natureza humana é querer acumular mais e mais poder, e acho que os órgãos centrais da União Europeia irão querer acumular mais e mais poder. A certa altura o poder vai corromper, como corrompe sempre. Claro, esse ciclo é mais ou menos inevitável, não é? Esse ciclo é inevitável, mas neste momento, acho que, honestamente, principalmente para os países mais pobres, é um fator limitador do totalitarismo e não ao contrário. Acho que se Portugal estivesse fora, com o tipo de governos que tem, com a situação económica em que esteve nos últimos 20 anos, estagnação, 20 anos, com quase sempre o mesmo partido no poder e sem a força que a União Europeia faz, seríamos um país mais pobre, menos concorrencial, porque muito daquilo que temos hoje, muita da liberalização que tivemos, não foi porque o PS quis, foi porque a União Europeia impôs, faz parte das regras da União Europeia. Acho que estaríamos bastante pior, incluindo em todos esses aspectos que normalmente gostam de acusar a União Europeia, que é a centralização de poder
e por aí fora. E ainda está muito longe do poder central que havia na União Soviética, até inclusivamente que o Estado Federal americano tem hoje. E mesmo assim, o Estado Federal americano, há nos Estados Unidos uma latitude maior do que acho que a maior parte das pessoas imagina, naquilo que é a gestão a nível estadual, ou seja, cada Estado dos Estados Unidos acaba por ter uma margem política para gerir os seus próprios interesses, que suponho eu seja superior àquilo que a generalidade das pessoas quando pensa nos Estados Unidos imagina. Mas ainda assim inferior à que cada um dos Estados europeus tem, apesar de tudo. Não, sem dúvida. Apesar de tudo, há uma coesão totalmente diferente. A visão que um americano tem do Estado Federal é totalmente diferente da visão que um português ou um checo tem da bandeira europeia. Claro. Embora nos Estados Unidos também o caminho que se parece estar a trilhar seja um bocadinho de decisão a esse nível, não é? Tiago, sim, e assim aparentemente, agora o tema não são os Estados Unidos, nem a pergunta passa por aí, mas quer dizer, já houve outras alturas assim, também não é inédito, já houve outras alturas, ali por 68 também, no final dos anos 60, e não só, já houve outras alturas, e apesar de tudo há ali uma coesão totalmente diferente, apesar de tudo é um país, e é um país que se sente como tal. Sim, exatamente. Mas que ainda assim, a europeia não é. Mas que ainda assim permite na sua estrutura política completamente, uma concorrência entre Estados que acaba por contribuir para a melhoria da vida das pessoas, ou seja, os Estados têm a necessidade de e as pessoas escolhem, por exemplo, neste momento está a ver os demográficos, por exemplo, sei lá, da Califórnia para o Arizona e para o Texas e não sei o quê. Pois, esses êxodos são mais fáceis num país, numa federação onde todos falam a mesma língua e que não há grandes diferenças culturais, que não é o caso da Claro, mas isto também para dizer que mesmo no âmbito dessa federação há espaço para uma concorrência muito significativa a muitos níveis legislativos, políticos, genericamente falando, económicos, entre os Estados, por forma a captarem pessoas, não é? A captarem cidadãos americanos. Eu, como disse, sou europeísta e às vezes a falar com amigos que também partilham este europeísmo e que levam um bocadinho mais à frente, que defendem o federalismo europeu, que é algo que eu percebo que um europeísta defenda, mas aquilo que eu lhes digo é sempre a mesma coisa, isto tem ciclos, não é? Isto é cíclico. Eu acho que o federalismo europeu é inevitável, não concordo com ele, mas acho que vai acontecer, não sei se é daqui a 50 ou 100 anos, ou o que é que seja, acho que vai acontecer, mas quanto mais cedo acontecer, mais aceleramos o ciclo que eventualmente irá levar à queda. Acabar com o colapso. Sim. Portanto, eu prefiro que seja um ciclo muito lento, porque acima de tudo gosto que a União Europeia funcione como tem mais ou menos funcionado. Tem imensos defeitos, mas acho que tem tido um efeito positivo sobre os países mais pobres, e acho que quem quer acelerar muito este processo de federalização e depois vamos aos Jogos Olímpicos só com uma equipe e não sei o quê, e a percepção acelerar um processo que vai inevitavelmente acabar com o fim. E parte às vezes de uma percepção errada que é estarmos a acelerar um processo para chegar a um fim a partir do qual tudo para, não é? E isto nunca para, as coisas nunca param, portanto não se chega a um ponto final, não há um ponto final para estas... E há uma ação, processos, não é? Acho que se avançássemos para o federalismo daqui a 10 anos, o efeito imediato era perder-se 3 ou 4 países logo. Acho que o Reino Unido foi o primeiro, porque sempre esteve um pouco dentro ou de fora nunca foi exatamente a União Europeia. Foi o primeiro a reagir a algum aumento de poder do centro, mas haveria outros que reagiriam de outra forma também, e depois perder alguns desses países, por exemplo, se perdêssemos alguns dos países que têm instituições mais fortes, como outros países nórdicos que podiam reagir ao excesso de centralização, e a média de instituições, da força das instituições dos países europeus iria baixando. E nós hoje, como portugueses, temos a sorte de estar num grupo onde a média de força das instituições é muito maior do que a nossa e, portanto, tem um efeito positivo sobre nós, mas se amanhã fôssemos parte de um grupo onde as instituições fossem muito mais fracas do que a média, deixaria de ter esse efeito positivo sobre... É tipo os colegas da escola, não é? Aquela coisa dos colegas da escola, com quem é que uma pessoa, não é? Vai-se perdendo os bons alunos e depois ficam lá... Se vai sempre no último banco do autocarro, por exemplo, para a escola e assim, vai sempre com a malta que são mais companhias, no fundo é isso. E nós somos um bocadinho, Portugal é um bocadinho má companhia também. Eu não gosto da ideia
não sou europeísta, não gosto nada da ideia de federalismo, acho que economicamente tem sido pernicioso para Portugal a questão dos fundos europeus, porque nos dá... Isso é outra história, sim. Acho que é altamente prejudicial em última instância, e não só em última instância. Agora, é o que o Carlos, concordo inteiramente com o que o Carlos disse, se não existisse a União Europeia, com todos os seus defeitos per si, com todos os seus defeitos que isso implicam Portugal, se não fosse isso, Portugal não era uma democracia. Ou corria o risco muito grande de deixar de ser uma espécie de democracia, que já não é assim uma democracia muito viçosa, mas corria o risco muito grande de o deixar de ser a qualquer momento. E então o que se viu desde 2015, o risco não é ilusório, é um risco, não é despeciando, não, com certeza, é um risco real. E sem a existência desse dinheiro que nós queremos sempre ir buscar, nos obrigar ali a uma série de obrigações, desculpe, que nos ainda faz manter do lado certo da democracia, minimamente. Se não fosse isso, nós já não estávamos nesse lado certo da democracia, estou em crer. E se estivéssemos era por milagre e deixaríamos de estar, lá está, muito em breve. Portanto, é tipo aquela história, desculpa Tiago, é tipo aquela história da democracia, o pior sistema com exceção de todos os outros. A União Europeia é uma desgraça absoluta, mas ainda bem que existe. Para nós, para um país como o nosso, ainda bem que existe. Para um país como o Reino Unido, como a Holanda, como a Alemanha, claro que tiram vantagens disso, os que ainda lá estão, o Reino Unido já não está, mas não é absolutamente essencial, não acho que seja, pelo menos em termos institucional não é essencial, economicamente dá jeito, claro que sim, se estão lá e se existe a União Europeia, é porque esses países tiram vantagens disso, não estavam, mas em termos das suas instituições precisar da União Europeia para sobreviver, não precisam, os suecos e os dinamarqueses, sim. Portugal precisa, infelizmente. É isso. Muito bem. A necessidade desses países é puramente económica, desculpa, Tiago. Faz mal. A necessidade desses países, o benefício que retiram da União Europeia é puramente económico, mas os países do sul, Portugal, Grécia e alguns países de leste, institucional, além disso. De regime mesmo. Desculpem lá, basta ver a questão só Suécia, Dinamarca e Noruega, quer dizer, a Noruega está fora, é um país rico e próspero e solidamente democrático e institucionalmente seguro, não é? Não precisa da União Europeia para nada, não é? É isso. Por outro lado, há outros países que são um pouco mais iguais àquilo que Portugal seria fora da União Europeia. Estou a falar da Sérvia, da Macedónia, não sei o quê, há alguns países dos Balcãs que se calhar querem entrar, que também beneficiariam disso, e que têm que fazer um conjunto de reformas. A Roménia é um exemplo disso, e problemas gravíssimos de instituições. Quando estive lá em 2004 ainda se falava muito da questão da corrupção quase a céu aberto, quer dizer, e que tem dado passos nesse sentido. Os grandes benefícios para a Roménia, para além dos económicos, têm sido esses. Já nos passou? A Roménia é um dos que já nos passou, ou não? Não, ainda não, dependendo do critério ali, mas há ali algumas coisas em que se passou. Porque eles estão ainda a acabar de resolver a corrupção, nós disso não temos. Não temos esse problema. Estão no ângulo morto. Nós não tentamos resolver a corrupção. É a nossa diferença em relação à Roménia. Eles estão no ângulo morto neste momento, mas não tarda, passam-nos. Vamos constatar que nos estão a ultrapassar. Acho que claramente atrás só a Bulgária que está, suponho. Parece que sim. Parece assim mesmo. Isso agora já depende do critério, se é em paridade de compra ou não. Quais são as variáveis que estamos a considerar? Vamos pôr o nosso dinheiro todo em problemas na Bulgária para continuarmos a poder dizer que não somos mas só o facto de estarmos a discutir a Roménia neste momento é inacreditável. É estranhíssimo. É algo nós... Há 15 anos, Carlos, 20 anos, a rua principal de Matosinhos estava cheia de pedintes romenos, pá. Vinham engenheiros romenos trabalhar para aqui, para as obras. Sim, alguns deles não seriam pedintes, não seriam engenheiros. Mais de 10 anos e são os nossos engenheiros a ir trabalhar para Bucareste. Para as obras, e os nossos pedintes, ou perto disso, a ir pedir para as ruas de Bucareste. É melhor começar a estudar a planta de Bucareste, quais as ruas com mais movimento e com mais potencial, para pôr o meu chapelinho. Bom, eu tinha dito ao João Costa que nós íamos responder à pergunta com total acerto e confirmou-se. Mais uma vez, 100% de acerto. Altura certa para voltar a agradecer ao Azeite Talismã e aos hotéis Vila Galé pelo apoio, e altura certa também, agora que vamos entrar num novo ano cheio de esperança,
de pedir aos nossos espectadores e ouvintes que contribuam para que o Comitê Central possa continuar por muito tempo independente e livre, e podem fazê-lo através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091, ou podem tornar-se patronos do Comitê Central em patreon.com/Comitê Central. Não vamos embora sem antes lembrar várias coisas. Primeiro, o Comitê Central agora estreia sempre às quintas-feiras, às 21 horas, e estreia onde? Estreia, além de onde, estreia em exclusivo, onde? No YouTube, canal do Comitê Central, e no Facebook do Comitê Central. Todas as semanas, à quinta-feira, às 21 horas, exclusivo e simultâneo, YouTube e Facebook, tudo do Comitê Central. Para além disso, estamos disponíveis em podcast, em todas as plataformas, basicamente. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mais coisas que haja com podcast. Portanto, onde for possível, ponham estrelas, o máximo. Acho que é 5, mas podem pôr mais se quiserem. Deem os vossos oks, mandem comentários, perguntas para comitecentral21@gmail.com. Façam tudo o que for possível em termos de mostrar o vosso extremo apreço pelo Comitê Central. Nós ficamos muito agradecidos. Despedimos-nos por hoje com a promessa de voltarmos já em 2022. Alberto, tens mais promessas para acrescentar? Não, eu só desejava um ano, boa passagem de ano, sim, para as pessoas é apropriado, sim. Prepararem os testes e os certificados e aquelas coisas. Exato, ter tudo preparadinho para o próximo ano começar e a terceira dose e a 17ª dose, tudo já no bucho, para começarmos um 2022 em grande. Nós voltamos então para a semana já em 2022. Até lá, uma boa semana e boa passagem de ano. Bom ano. Meu Deus.